Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, sou do canal A Bíblia por uma Leiga e hoje estou aqui para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o perdão. Se você está precisando perdoar alguém ou se alguém está precisando lhe pedir perdão, esse vídeo é para você. Então, em primeiro lugar, nós como um todo precisamos entender que o perdão ele é uma ferida. E toda ferida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Quando nós estamos com uma ferida e nós não conseguimos tratar dessa ferida sozinhos em casa, a gente vai ao médico e pede ajuda para poder curar essa ferida, E como eu pedi para vocês tratarem o perdão como sendo uma ferida, no sentido que eu quero falar para vocês que quando nós estamos com essa ferida, em decorrência do perdão, nós não conseguimos ir para um médico da terra e pedir para esse médico curar essa ferida. Nós, quando estamos com uma ferida relacionada ao perdão ou à falta do perdão, nós precisamos cuidar dessa ferida sozinhos com a ajuda de Deus e Nossa Senhora. Por quê? Porque só nós, juntamente com eles, com auxílio, com a oração, podemos cuidar das nossas próprias feridas. Outras pessoas podem nos indicar alguns caminhos, mas somente nós podemos cuidar das nossas próprias feridas. Tá certo? Então essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Depois, eu quero que nós falemos um pouquinho sobre as pessoas que estão envolvidas no perdão. Então, o perdão, ele é um ato que envolve duas pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa que magoa. E a segunda pessoa é a pessoa que é magoado, magoada. E aí, para que de fato exista o perdão, é necessário que a pessoa que magoou a outra se arrependa daquilo que ela fez e a pessoa que foi magoada, ela sinta compaixão da pessoa que cometeu o ato e perdoe essa outra pessoa. Então, o perdão, ele sempre vai envolver duas pessoas, tá? A pessoa que magoou e a pessoa que foi magoada. Um ponto muito importante sobre o perdão é que só existe o perdão se a pessoa estiver, de fato, arrependida. E aí os estudiosos dizem que o perdão ele é um ato que inicia-se na memória. Ou seja, quando nós magoamos alguém, aquilo fica na nossa memória, fica nos perturbando. A gente não consegue ter uma vida tranquila, em paz, por ter cometido alguma coisa contra outra pessoa, por necessitar pedir perdão para outra pessoa. E aí, nós, como esse ato inicia-se na memória, é necessário que nós possamos ir amadurecendo a ideia de que aquilo foi errado, de que é necessário pedir perdão para que só então nós consigamos viver tranquilos, tá? Em paz. Entrando no aspecto bíblico, lá em Efésios, eu vou deixar certinho aqui para vocês, tá? Vou deixar certinho o versículo, o capítulo, tudo certinho. Lá em Efésios, tá dizendo assim, que perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. E aí a gente entra, em um pouco de conflito. Por quê? Eu vou dizer a vocês. Por exemplo, nós temos um casal, um marido e uma mulher. O marido trai a esposa. E aí depois de um tempo, ele necessita pedir perdão para ela, sentiu, arrependeu-se e voltou para ela para pedir perdão. E aí ela perdoa, mas ele quer voltar
com ela. E aí ela sentiu compaixão dele, perdoou o ato que ele cometeu contra ela, mas ela não quer voltar. E lá em Efésios está dizendo que perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. E aí a gente vai explicar bem direitinho para ficar claro, tá bom? Então, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime, porque quando você quando você comete algum pecado contra a outra pessoa, cria-se uma barreira, cria-se uma ponte que não permite que você viva em paz com aquela pessoa até que você arrependa-se verdadeiramente e peça perdão. Nesse sentido, lá em Efésios diz que é permitir que a pessoa se aproxime, porque no momento em que se é perdoado, essa barreira é quebrada. Mas não é tão simples assim, tá bom? Quando a pessoa se arrepende e pede o perdão, e também quando a outra pessoa perdoa, leva-se ainda um tempo para que essa ideia de perdoar e pedir perdão amadureça na memória da pessoa e no coração da pessoa. Então, assim, o perdão, quando a pessoa perdoa, no momento ali, é um ato que a pessoa faz no momento, né? A pessoa perdoa ali no momento, mas só depois, né, que a pessoa vai conseguir processar isso para amadurecer essa ideia de perdão, tá? Então, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime nesse sentido. Não que o casal, que a esposa não quer, mas ela vai ter que voltar porque perdoou, tá bom? E aí Jesus Cristo, ele nos fala quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos, né? Jesus Cristo nos diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele é um ato que não tem limites, tá? Então, a gente deve perdoar sempre. Só que, como nós falamos lá no início do vídeo, o perdão só acontece se de fato a pessoa estiver arrependida daquilo que ela fez. Então, tem que haver o arrependimento. E a outra pessoa também tem que estar disposta a perdoar. E aí sim, nós devemos perdoar os nossos irmãos até 70 vezes 7. Jesus Cristo, ele é a própria prova que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Porque primeiro foi ele quem nos perdoou e nos libertou dos nossos pecados. Na oração, que é a oração do cristão, que é o Pai Nosso, a gente fala, né, que Jesus Cristo perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se você reza a oração do Pai Nosso todos os dias e você não consegue perdoar outra pessoa, você está mentindo na oração que você está rezando, tá? Então, observe bem essas palavras, porque nós dizemos na oração do Pai Nosso que nós devemos perdoar, que Jesus Cristo deve perdoar os nossos pecados, porque nós também perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. E aí eu deixo um recado para vocês, que se ainda você não conseguiu perdoar uma pessoa, se você está precisando pedir perdão, reza, ora, coloca seu joelho no chão, pede a Deus em oração, para que seu coração esteja livre, né? Que você consiga perdoar. Por quê? Porque o perdão, gente, ele liberta. Quando você não consegue perdoar uma pessoa, seu coração está aprisionado de coisas ruins. Você deve rezar, você deve orar, colocar até mesmo no papel, né? O porquê que eu devo perdoar essa pessoa, né? E aí, elencando, Jesus Cristo pediu para nós perdoarmos uns aos outros. Foi Jesus Cristo primeiro quem nos perdoou. Então, faça esse exercício de oração, esse exercício de fé, esse exercício de amor. Tchau, até logo. Eu me chamo Letícia, mais uma vez, para que vocês não esqueçam, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!